Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E a nossa reflexão de hoje será sobre filhos, sobre pais. E vamos começar então nos reportando àquele espírito que foi o espírito mais evoluído que aqui no nosso planeta já pisou, Jesus Cristo. E sabemos também que a vinda de Cristo aqui na Terra, ela teve como objetivo principal não fazer curas, não fazer milagres, mas sim o objetivo principal da vinda de Cristo aqui na Terra foi trazer ensinamentos para a humanidade. Cristo veio trazer os ensinamentos de seu Pai, do nosso Pai, o Pai maior. E Cristo aplicava os seus ensinamentos primeiramente pela sua postura, ações, atitudes. Por isso dizemos que ele é o nosso modelo, que é o guia, modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo é. Mas sabemos que Cristo também aplicava seus ensinamentos em grande parte contando pequenas histórias, que a Bíblia se refere a essas pequenas histórias como sendo parábolas, pequenas narrativas. E dentre estas pequenas histórias que ele contava, tem uma que é a mais conhecida, a mais famosa, a mais contada, que é a história do filho pródigo. E conta Jesus, então, que havia um homem muito rico, um grande fazendeiro, e este homem, ele possuía milhares de hectares de terra, milhares de cabeças de gado, cabrito, muitos empregados. Este homem também, ele tinha 2 filhos. E estes filhos eram seus braços direitos, seu braço esquerdo, pois o auxiliavam, o ajudavam e trabalhavam parelho com ele. E a empresa dessa fazenda era muito próspera, muito bem sucedida. E era ali uma família feliz, uma empresa altamente bem sucedida e rentável. Porém, um certo dia, um dos filhos aproxima-se do pai, o filho mais novo, e comunica ao pai que não queria mais ficar por ali, que gostaria de tocar sua vida. E o pai tentou persuadi-lo, não conseguiu, disse: filho, então vá. E o filho: pai, eu preciso de dinheiro. Mas e o dinheiro que você ganha? Porque aquele fazendeiro era o fazendeiro que pagava melhor os seus empregados, e então os seus filhos tinham honorários muito bons ali. E o filho disse: não, pai, aquele dinheiro que eu recebo mensalmente, esse eu uso para me divertir, para gastar com os meus amigos. Eu preciso de dinheiro agora para tocar a minha vida. Talvez eu leve muitos anos para voltar aqui. Eu preciso que o Senhor me antecipe a minha parte da herança. Ora, antecipar a parte da herança, isso, segundo as vistas daqueles dias, era estar desejando a morte do pai. O pai, tentando persuadi-lo de toda forma e não conseguindo, então aceitou, cedeu, deu a sua parte na herança. A herança naquela época dividia-se 2/3 para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Era o filho mais novo quem estava pedindo a sua parte. Então o pai ajeitou tudo, deu a sua parte na herança, e aquele filho saiu pelo mundo, sumiu. Algum tempo se passou, nem notícias daquele filho, e lá onde ele estava, ele se deslumbrou pelas luzes, pela vista, por tudo o mundo que ele não conhecia, e começou a gastar o seu dinheiro, torrar, esbanjar. E ora, é claro que dentro de algum tempo ele não tinha mais dinheiro, não conseguiu fazer os seus empreendimentos e estava já passando necessidades, tanto é que teve que procurar emprego. Como ele sabia fazer atividades no campo fazendário das fazendas, ele se apresentou numa fazenda mais próxima ali como candidato a trabalhador e foi aceito, e logo foi colocado para trabalhar. Foi colocado para trabalhar na parte da suinocultura, ali cuidando e limpando o chiqueiro dos porcos. Muito bem, ali ele ficou o seu primeiro mês, veio o seu primeiro salário, ele ficou surpreendido. Aquele salário que veio era metade daquilo que seu pai pagava para os seus empregados lá. Mas ele recebeu aquilo, era o que tinha. Veio o segundo mês e ele não recebeu, porque o salário atrasou. E assim veio o terceiro mês e ele já estava em situação muito difícil, complicada, não tinha mais dinheiro. Então ele pensou: se eu vou ficar aqui trabalhando para esse estranho, eu vou trabalhar então para o meu pai, mesmo que seja de graça, mas é para o meu pai. E assim o fez, retornou à casa. Chegando na casa, encontra-se com o pai. O pai ficou muito feliz ao recebê-lo.
E a primeira coisa que ele disse é: pai, me perdoa, porque eu sei que errei. O pai não lhe respondeu, chamou os seus empregados e disse: tragam a melhor túnica, tragam as melhores sandálias, tragam aquele anel que é símbolo de poder para colocar no meu filho. Hoje vou dar uma festa, tragam aquele bezerro confinado, que hoje vamos fazer uma grande festa, um grande churrasco, convidem todos os nossos vizinhos, tragam músicos. E assim se fez em questão de pouquíssimas horas, uma grande festa estava montada. Ao cair da noitinha, vem chegando do trabalho o irmão mais velho, aquele que ficou com o pai. E o irmão mais velho, ao chegar perto da casa grande, viu aquele movimento de festa, ele estranhou, perguntou, chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? Seu pai está dando uma festa, seu irmão voltou e ele está muito feliz. Aquele filho mudou a sua fisionomia. Parece que algo de raivoso tinha o tomado por dentro. Então ele vai, entra na casa, procura o pai, se dirige ao pai. Pai, o que está acontecendo? Filho, seu irmão ressuscitou. É como se tivesse ressuscitado porque ele voltou. E agora estamos aqui comemorando. Pai, este homem que tu dizes ser o meu irmão, este homem que tu dizes ser o teu filho, este homem pegou o teu dinheiro e esbanjou, gastou, torrou com meretrizes, com jogos lá na cidade grande. E agora tu o recebes fazendo essa grande festa? E eu que fiquei aqui ao teu lado, que te fui fiel, trabalhando contigo o tempo todo, tu nunca sequer matastes uma cabrita para que eu pudesse me divertir com os meus amigos. Aquelas palavras magoaram o coração daquele pai. E o pai então pensa um pouco e diz: filho, sei que não fiz nada disso, mas tu estás comigo sempre ao meu lado, e tudo que eu tenho também é teu. Pois esta história, esta reflexão de Jesus, a parábola do filho pródigo, trazendo para os nossos dias, ela não seria o filho pródigo, ela seria a história dos dois filhos. Porque temos ali um filho muito diferente do outro. Temos o filho pródigo, que pródigo significa esbanjador, gastador. Temos o filho pródigo e o filho cooperativo. Filho pródigo, vimos que pegou a sua herança e deu um sumiço nela. E temos o filho cooperativo, aquele que ficou ali trabalhando. O filho pródigo magoou seu pai quando se retirou de casa e ainda quis o dinheiro. E o filho cooperador magoou seu pai quando ele chega agora no dia da festa com aquelas palavras dizendo que o pai era indiferente para com ele, que o tratava em segundo plano em relação ao seu irmão mais novo. Os dois então conseguiram magoar o coração daquele pai. E se nós fôssemos colocados eventualmente numa condição de juízes e que tivéssemos que condenar ou absolver um desses filhos, qual deles nós absolveríamos ou condenaríamos? O significado dos filhos em um relacionamento é como se fosse o coroamento daquele relacionamento. O filho é o elo que une as duas partes humanas, que são o pai e a mãe. E a partir daí nós vamos encontrar vários filhos com vários comportamentos diversos. Vamos encontrar aqueles filhos que são os filhos grudados no pai, os filhos dedicados, amorosos, os filhos que se aproximam do pai e da mãe pela conveniência, filhos gratos. E vamos encontrar os filhos ingratos. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre filhos ingratos, ele nos diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. A ingratidão revolta sempre os corações honestos, porém, a ingratidão dos filhos com relação aos pais, esta tem um caráter ainda muito mais odioso. E diz mais, o nosso Evangelho nos diz assim: de todas as provas, as mais difíceis, as mais penosas, são aquelas que afetam o coração. Porque alguém pode suportar com coragem, com bravura, a
miséria, as privações. Porém, este alguém irá sucumbir ao peso dos desgostos domésticos. Este alguém irá sucumbir diante da ingratidão de um filho seu. Então, a ingratidão dos filhos, e nós vemos aqui no nosso dia a dia, filhos ingratos realmente, filhos que acham que os pais têm que atender aos seus desejos pessoais, como foi o caso do pai da história, que atendeu um desejo pessoal do seu filho. Os pais têm a obrigação de criar e educar os filhos. Ponto. Questões pessoais, desejos pessoais, fica por conta, depois que eles tiverem a sua idade própria para trabalharem por si, fica por conta deles. Os pais têm a questão de educar e criar. E a partir daí nós vemos então filhos já adultos morando junto com os pais, que quando os pais negam-lhe alguma coisa, nós conhecemos pessoas assim. Eles ficam bravos, eles gritam mais alto, eles xingam, batem portas, achando que os pais são seus servos. Nós também presenciamos algumas vezes, já presenciamos situações em que lá no velório de um pai, de uma mãe, aquele filho agarrado à alça do caixão chora desesperadamente e nós ficamos olhando pensando, poxa, que amor ele sentia, seu coração está partido, mas dentro daquele filho que chora agarrado na alça do caixão, ele está chorando e pensando com ele mesmo, poxa, eu devia ter sido muito mais amoroso com meu pai, com a minha mãe. Eu não deveria ter gritado, eu não deveria ter ofendido. Aí cai o peso da ingratidão. Voltando à nossa reflexão sobre a história contada por Jesus, e nós, na condição de juízes, qual dos dois filhos absolveríamos ou condenaríamos? Esta história contada por Jesus, ela nos traz vários pontos de reflexão, entre eles a reflexão sobre o livre-arbítrio que cada um de nós tem, o livre-arbítrio que o filho mais novo teve para ir embora, para fazer a sua gastança. O livre-arbítrio é a nossa liberdade, através dele fazemos o que nós bem quisermos da nossa vida. Uma pessoa muito digna pode trilhar os caminhos da indignidade, pode tornar-se um marginal, foi a escolha dela. O livre-arbítrio nos permite isso. Nenhum de nós está proibido das diversões, nenhum de nós está proibido das nossas distrações, das nossas viagens, de pegar aquela praia na beira da lagoa, aquele momento agradável, de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro. Não estamos proibidos disso, desde uma vez que isso seja clareada pelas orientações do nosso Mestre Jesus. Um outro ponto de reflexão que nos traz esta história que Cristo contou é o arrependimento. Porque o arrependimento é o reconhecimento de um erro. Quando o filho pródigo voltou de cara, ele se arrependeu. Pai, me perdoa, eu errei. Ele reconheceu o seu erro, e reconhecer o erro é um sinal de grandeza. É preciso que se tenha muita humildade para se reconhecer que errou, para reconhecermos que cometemos um erro. Arrependimento, reconhecer erro não é para qualquer um. E o arrependimento, ele sempre deixa resultado positivo naquela pessoa arrependida. Um outro ponto de reflexão da história de Cristo é o perdão. Aquele pai perdoou, assim como o pai maior perdoa os seus filhos. Ele perdoou sem querer saber das suas falhas, das suas imprudências, porque para nós, trazendo esse perdão para os nossos dias, o perdão é uma cura emocional. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos aumentando a nossa possibilidade de sermos felizes. E o outro ponto de reflexão da história de Cristo é quando ele fala sobre o egoísmo. O egoísmo que o filho mais novo teve pedindo a sua parte, o egoísmo que o filho mais velho teve quando disse, pai, este que dizes ser o teu irmão, que gastou todo o teu dinheiro, esse teu filho que gastou todo o teu dinheiro, este que se diz meu irmão, era ali o egoísmo dele. E trazendo isso para os nossos dias, todos nós temos a nossa cota de egoísmo, porque todos nós, sem exceção, em grande parte das vezes, nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos.
Isto é egoísmo. O outro ponto de reflexão da história que Cristo contou é, finalmente, o amor de Deus pelos seus filhos, o amor do Pai por aqueles filhos, o amor incondicional. E nós, se tivéssemos que, na posição de juízes, absolver ou condenar, qual desses filhos nós absolveríamos ou condenaríamos? Pois bem, queridos irmãos, cabe a cada um de nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. É a partir desta posição que nós vamos ter a calma, a serenidade para definir, para discernir e para chegar a um resultado com dignidade e um resultado que não venha afetar, que não venha prejudicar nenhuma das partes. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus mais uma vez esteja no coração de cada um. Que assim seja.